Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Meu nome é Carlos. Nesta semana nós estamos falando sobre a onça pintada, arquétipo maravilhoso. Conhecido como jaguar ou como pantera, para alguns, neste canal nós não entramos em aspectos científicos, por exemplo, da biologia. Nós participamos mais do lado místico, de como esses animais foram estudados pelos sábios do passado e o que eles têm a ver com o comportamento humano. Afinal de contas, você vai ver a presença de animais no Egito, na Índia, nessas metáforas, nessa fórmula de metade homem, metade animal, e não seria diferente com a onça pintada. Nós falamos no vídeo passado que a onça pintada tem a terceira, se não a segunda mordida mais forte do planeta. Ou seja, o animal é muito forte. Ele é um pouco mais, digamos assim, baixo, porém as suas pernas são mais grossas. O seu ataque é mortal. Quem já viu ela em algumas imagens aqui da internet, caçando um jacaré, fica assim, encantado com a força de pegar um jacaré que é pesado, atacar ele dentro da água e ainda sair fora. E justamente sobre isso que neste vídeo nós vamos falar, sobre a questão da fluidez desses arquétipos, porque tanto o tigre quanto a onça pintada, em geral, a maioria dos felinos são bons nadadores. Quem pensa que entrando num rio consegue escapar, por exemplo, de uma onça, está muito enganado. Esses animais são excelentes nadadores. Então, e dentro da água ainda conseguem segurar seu fôlego por um período de tempo suficiente para esmagar o crânio da sua vítima. Isso implica que quando a gente fala de água, vou ensinar um ponto para vocês aqui do canal, que é a questão que alguns místicos falam quando, por exemplo, Jesus caminhou sobre a água. A água, ela simboliza, quando você sonha com a água, ela simboliza tudo que é para dentro da água, simboliza este subconsciente. Quanto mais fundo você afundar, mais indica uma profundidade de sentimentos que você atingiu dentro do seu subconsciente. Lembrando que isso é uma linha de pensamento, gente. Há quem pense de outra forma, tenha outras teorias. Eu trago a teoria do xamã. O mergulho no fundo da água, a entrada na caverna, no subterrâneo, indica este estado de profundidade. Se você sonhou com água, que você afundou ou que você entrou num buraco, indica que você está numa fase de interiorização de sentimentos mais profundos. Então, o fato deste animal nadar e ser um excelente mergulhador indica que ele pode ter, vamos dizer assim, uma capacidade fantástica de entrar nesse mundo do subconsciente e sair. Então este mergulho no subconsciente implica em uma produção de sentimentos mais relevantes em sua vida. Quase sempre quando alguém começa a realmente fazer balançar as estruturas da sua vida, indica que ele está chegando neste momento. Lembra que eu falei no vídeo passado sobre a questão da onça, que quando ela passa próximo de uma casa, o agricultor está ali dentro da casa com sua família, ele sente a presença da onça passando, ou seja, mesmo em silêncio, sem ouvir nada, algo o deixa preocupado. Há quem diga que, por exemplo, no mundo andino, eles falavam de dois mundos específicos. Num mundo visual, humano, do homem, e num mundo que seria um mundo não humano. Então, essa dimensão à parte, eles tinham muita conexão com ela. E muitas vezes essas mesmas dimensões se misturam. Então, às vezes, por exemplo, quem trabalha com um arquétipo por um longo período sente essa força, sente essa força, essa possibilidade de se aproximar de sua vida. É justamente como a gente está falando dos sentimentos aqui, esses sentimentos mais ocultos, não visíveis, ou sentimentos que estão
aparecem do nada. Muitas vezes nossa dimensão, de acordo com nossa vibração de sentimento, ela entra em conexão com o outro lado. E não é nada de anormal isso. Afinal de contas, nós viemos de lá e quando sairmos do corpo, retornaremos para essa dimensão. E isso nos traz a possibilidade de sintonia com os arquétipos. Porque, no fundo, os arquétipos são formas ideais de sentimentos e consciência a qual devemos alcançar. Quando no mundo antigo, os antigos mundo andino, né, maia, eles têm aquela coisa de trazer você para uma possibilidade vibratória. Então, o super ego que eles falam, esse animal que te acompanha, é como aquela fala da Igreja Católica sobre o anjo da guarda, né? Um ideal de sentimento lhe acompanha. Então, mesmo que uma entidade esteja te apoiando à distância, o que vai te acompanhar é justamente aquilo que ela impregna de vontade, de sentimento em você. Então, essa possibilidade invisível tem muito a ver com a onça pintada, com o tigre, não com o leão, nem com a onça, nem com a leoa, vamos dizer assim. Tem a ver mais com esses felinos que nós estamos falando aqui. Porque de diversos animais você vai ver que os xamãs escolhem alguns e não outros. No caso, geralmente o xamã, quando chegava num certo posto de conhecimento, ele atingia esse posto do jaguar, que seria o posto da pantera, né? Ou seja, alguém que já sabe trabalhar com este inconsciente, alguém que já sabe trabalhar com este lado místico. Então a onça pintada, ela traz muito esse aspecto que eu falo para vocês, deste silêncio que nos ronda e que nos faz sentir intuitivamente as coisas à nossa volta. Então quando, por exemplo, começamos a estudar a onça, nós começamos a avaliar que existem muito mais coisas à nossa volta do que a gente imagina. Alguns dizem que, por exemplo, ela é do crepúsculo, como eu já comentei. E por que ela é do crepúsculo? Se você parar para pensar também, vários místicos do planeta falam que este momento místico é o encontro das trevas com a luz. Quando as duas se encontram, é o crepúsculo. É justamente a hora em que a onça sai para caçar. Então, se você parar para pensar, você vai analisar assim, poxa, o que eu posso aprender com isso? Por que o animal místico, este animal silencioso, né, que ronda, né, o véu do luar, ele começa a sua caçada no crepúsculo e é bem provável que na 0 hora ele já esteja saciado. E aí ele passa a rondar. Então, às vezes, ele ronda o sonho das outras pessoas. As dimensões se encontram. Pessoas que estão fora do corpo veem realidades paralelas. E nessas realidades paralelas, esses animais também vivem essas realidades. Há quem diga, aí já a especulação mística, né, de xamãs, que esses animais eles conseguem entrar na outra dimensão e sair ao mesmo tempo. Assim como nós, que estamos no nosso corpo. E então, como esses animais também têm o acesso ao sono rápido, eles rapidamente entram na outra dimensão, cumprem tarefas específicas, que geralmente são essas de despertar o homem a esse aspecto místico, porque geralmente o homem que está muito longe da centelha divina, pensando só no mundo material, muitas vezes ele não vai ter a chance de encontrar uma onça pintada. E é o que justamente a gente está trazendo aqui. Quando este ser humano tem o benefício de poder ser acionado espiritualmente, ele vamos dizer assim, é como se fosse um bom karma, receber uma boa reação de todas as suas atividades. E é por isso que muitos conseguem ter acesso ao campo místico e outros não. Infelizmente, outros não conseguem, devido a estarem impregnados no materialismo, no comportamento sexopata e outras mazelas psicológicas, outros traumas psicológicos. Então essas pessoas geralmente não conseguem escapar dos seus traumas. Então
ter o acesso a esse sentimento que a onça traz de intuitivo é um benefício, é um bom karma, é um merecimento que nem todos conseguem ter. É o acordar pela madrugada, às 3 horas, 3:30 da manhã, e sentir uma vontade de estar espiritualizado, né? É uma conexão dos dois mundos. Você volta para esse mundo e fica nesse trajeto. Ou seja, durante essa semana a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Não quero estender para você poder trabalhar legal os pensamentos aí, a conexão e estar entendendo. Vá colocando as suas dúvidas, que vídeo a vídeo eu já vou gravar, baseado também nas dúvidas de quem está aí. Temos um vídeo da onça pintada aqui, que se você que é bem explicado também, mas nesse eu gostaria mais como esse bate-papo para a gente poder ir abrindo a mente a respeito dos arquétipos. Serenidade profunda a todos vocês, eu me torno você.